O grande problema, a grande questão não é o dia mau, irmão, porque o dia mau ele vai chegar. Mas a grande questão é como nós reagimos ao dia mau. Amém? É a nossa reação diante do dia mau, porque o dia mau vai vir. E agora, se está tudo bem, é um tempo de preparo, né? É um tempo de preparo, porque as muralhas elas são construídas em tempo de paz e não em tempo de guerra. Amém? Quando a gente olha para o livro de Salmos, a gente olha para os Salmos, alguns Salmos que Davi escreveu, e percebemos que muitos dos Salmos, eu não vou dizer grande parte, mas muitos dos Salmos, ele escreveu enquanto ele passava por dias maus. Ele escreveu em momento de angústia sobre esses dias, né? E quando a gente fala dos dias maus de Davi, irmão, não é um dia mau superficial, algo corriqueiro, algo que acontece na vida de todo mundo. Obviamente que talvez acontecia, né? Ele era um ser humano comum, igual a nós, certo? Mas os dias maus de Davi que estão relatados na Bíblia, os dias maus que ele fala através do livro de Salmos, irmãos, são dias maus tensos. A gente vê Davi sofreu durante alguns anos perseguição, por exemplo. Onde a cabeça de Davi, literalmente, ela estava presa, irmão. Pessoas querendo matar ele. Né? Saul, primeiramente, tentando contra a vida de Davi. A Bíblia não deixa claro quanto tempo durou a perseguição de Saul, querendo matar Davi. Mas, pela história, é entre 10 a 15 anos que Davi passou por perseguição. Imagina, irmão, um cara querendo te matar durante 10 a 15 anos, tendo que fugir, porque ele vai te matar, tu sabe que ele vai te matar. Amém? Tendo a oportunidade, às vezes, de matar ele, mas por ser um homem temente a Deus, não faz, mesmo sabendo que ele quer te matar. Amém? Então, a gente olha para o dia mau de Davi, e depois, irmão, não bastando isso, alguém dentro da sua casa, o seu filho, Absalão, se levanta contra a vida dele. Né? Conspirando, querendo roubar o trono do seu pai. Imagina, irmão, um filho, se levantando, uma rebelião dentro da sua casa, o seu filho querendo roubar o teu trono. A perseguição, desde a parte da conspiração, até mesmo depois, onde que ele busca a morte de seu pai, durou entre 4 a 5 anos. A gente está falando de um bom tempo que esse homem passou com a cabeça a prêmio. Pessoas querendo matar ele. Só que o impressionante disso tudo, irmão, o maravilhoso disso tudo é a forma como ele reage diante desses dias. Obviamente, Davi era um homem, igual eu e você, questionou também a Deus. Mas era impressionante o posicionamento de Deus, o posicionamento dele diante de Deus. Porque, embora ele questionava, ele permanecia fiel, temente, crendo no Senhor, crendo no livramento de Deus. Amém? Verdade. O homem que era confiante, louvado seja Deus, ele de forma desesperada, irmão. Quando a gente lê os Salmos e lê a Bíblia em 3D, né? E começa a imaginar a cena, e lendo aquilo, sabendo o contexto da história, que ele estava sendo perseguido, imagina o desespero que aquele homem estava passando naquele momento, e ele questionava a Deus, mas logo em seguida, ele lembrava da bondade e da misericórdia do Senhor. Salmos 13, irmão, deixa claro isso. Se conseguir botar aqui, a gente vai ver isso. Ele é bem pequeno. 13 inteiro. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma? Consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, Deus meu. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegram, vindo eu a vacilar. Mas, olha só, ele questiona o Senhor no momento, a gente consegue enxergar o desespero dele nos primeiros versículos. Mas olha só, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Um homem que, mesmo sendo perseguido, mesmo diante daquela situação, desesperado pela condição que ele estava vivendo, ele não perdia o foco do Senhor. Amém? Ele não perdia a esperança em Deus, porque ele estava olhando para o Senhor e não para o problema. Amém, irmãos? Amém. Depois, quando a gente passa também a olhar a história de Jó, irmão, algo fora do normal. O homem que passou por uma provação, irmão, imensurável. A gente não consegue imaginar, irmão.
Não consegue imaginar. A gente lê, consegue talvez entender um pouco, mas não consegue imaginar a dor que aquele homem passou. Amém? Dias terríveis. Mas em todos esses dias ele se manteve fiel a Deus. Questionou também, com certeza, porque ele era homem semelhante a nós. Mas ele se manteve firme, fiel ao Senhor. Amém? Crendo no livramento de Deus. Amém? Homens que passaram por dias maus, porém a reação deles diante dos dias foram extraordinários. A reação, o posicionamento diante do dia mau, irmão, foi diferente. Mesmo às vezes questionando a Deus, eles se mantiveram fiéis, crendo nas promessas. E esse posicionamento deles, irmão, foi um ponto crucial para que eles alcançassem a promessa. Aleluia. Eles crer, eles confiar em Deus, foi o ponto principal para que eles recebessem o livramento, para que eles lá na frente fossem abençoados novamente, assim como a vida de Jó foi abençoada. Amém? Eles creem no Senhor em meio ao dia mau. Louvado seja Deus. E eu falo que reconhecer a bondade de Deus, irmão, diante do dia mau, reconhecer a bondade, a misericórdia de Deus diante do dia mau, e quando eu falo dia mau, é semelhante a esses homens, não pelo carro que furou. Amém? Vocês vão entender depois. Deus. Que esses homens viveram é somente para pessoas que conseguiram transcender através da sua fé. Eles transcenderam esse espaço-tempo. Eles estão aqui, irmão. Talvez esse espaço não, porque eles estão presos à matéria, né, esse corpo. Mas ao tempo sim. Porque eles conseguem enxergar através dos olhos da fé. Aleluia. Eles conseguem enxergar lá na frente. Verdade, meu Deus. Mesmo que um pouco turvo, não conseguindo entender direito, né? Mas eles conseguem se manter firmes e fiéis diante do Senhor no meio do dia mau. Amém? Meu Deus. Louvado seja Deus. E o verdadeiro cristão, irmão, é aquele que consegue literalmente ser grato a Deus diante do dia mau, desses dias maus terríveis que a gente acabou de citar. São homens que têm um olhar diferenciado. São homens, como eu falei, transcenderam, né? Eles conseguem enxergar uma visão diferenciada. E esses homens são uma ameaça para o sistema. Porque são homens que não se curvam diante do sistema. Porque não é qualquer coisa que impacta a vida deles. Amém? O sistema não consegue dominá-lo. A gente olha para a vida de Jesus. Jesus, um homem que não se curvou diante do sistema religioso, foi perseguido. Verdade. Amém? Porque alguém que não se dobra diante do sistema, ele se torna uma ameaça para ele, para o sistema. Amém? Por que o cristianismo é a religião mais perseguida no Oriente Médio? Porque o cristão, ele é uma ameaça para o sistema. Verdade. Amém? O verdadeiro cristão, aqueles que não se dobram diante do sistema. Amém? Pode botar a foto que eu te mandei. Essa foto aqui, que a Maria vai colocar, é a foto do M. O nome dele foi ocultado para que ele não corresse perigo. Não sei se todo mundo viu. Foi recente essa postagem da OnePassword. Né? Foi essa semana, inclusive. Esse homem, ele passou meses sendo perseguido pelo Islã, porque ele se converteu ao cristianismo. Então ele estava fugindo, mas os radicais conseguiram pegar ele. Pegaram ele e ele passou meses sendo torturado, né? Para que ele negasse o evangelho, não negou. Aí chegou no ponto onde que eles... Tem vezes que eles matam, mas tem vezes que eles preferem deixar sofrendo, né? Para ver se acabam negando. E eles falaram para ele... nega ou a gente corta a tua língua. Nega ou cortamos a tua língua. Aí a resposta dele... diz que ele, olhando para eles com um olhar de amor, respondeu: posso perder a língua, mas a minha vida continuar dando testemunho. Pode cortar. Aleluia. É melhor perder a língua do que minha alma. Amém? Pode tirar a imagem. Um homem que não se dobrou diante do sistema. Ele é uma ameaça para o sistema, porque a vida dele, eles cortaram a língua dele, esse homem continua vivo dando testemunho. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Homens que passam por situações, por dias difíceis, dias tensos, onde que eles se mantêm firmes e fiéis a Deus. Firmes e fiéis a Deus. Homens que transcenderam esse tempo. Amém? Eles não enxergam aqui, eles enxergam lá na frente. Pode cortar já. Esse corpo aqui, um dia ele vai tombar.
verdade. Amém? Mas a minha alma, ela vai ser salva. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. É, Espírito Santo de Deus. E agora eu volto na pergunta ali. Por que esses homens passaram por tantas provações? E quando eu falo passar, é no sentido de suportar. Eles suportaram tantas provações e permaneceram fiéis. Permaneceram fiéis. Podemos citar várias, né? Várias. Mas uma que o Senhor me direcionou é que em nenhum momento eles perderam o foco de Deus, irmão. Em nenhum momento. Em nenhum momento eles olharam para o problema. Eles podem até ter olhado, mas foi aquela olhadinha rápida, né? E os olhos deles já voltaram para o Senhor. Aleluia. Voltaram novamente no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eles não perderam o foco. Eles não... E por consequência, a esperança deles se manteve viva. E quando a gente não perde o foco do Senhor, a nossa esperança ela se mantém viva, mesmo diante de um cenário tão terrível. A gente olha para Jó, irmão, capítulo 19, versículo 25, ele vai falar assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Esse versículo é bonito, irmão. Quando a gente não conhece o contexto mesmo, Verdade. meu, olha só que homem. Ele está tudo bem com Jó, né? Eu sei que meu Redentor vive, louvado seja Deus, está tudo certo, irmão. Minha família está legal, minha filha, estou empregado, está tudo certo. Eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Mas quando a gente olha para o contexto, irmão, e vê o jeito que esse cara estava, para que ele fala, no momento em que ele falou isso, irmão, Jó era o homem mais rico do Oriente naquela época. Ele perdeu tudo, tudo, né? Mas não foi o mais grave, né? Eu entendo que não é o mais grave. Logo em seguida, ele perde os seus 10 filhos, irmão. 10 filhos. A dor de perder um filho que ele quer é imensurável. É imensurável. A minha mãe, eu tive um irmão que morreu, a minha mãe, cada vez que fala nele, chora. Isso já faz muitos anos, né? Então, esses dias foi aniversário dele, ela me falou: ó, o Agnes ia estar fazendo 28 anos hoje, né? Ela sempre lembra, né? Então, é imensurável a dor da perda de um filho. Agora imagina, irmão, perdeu os 10 de uma vez só. Esse homem perdeu todos os bens materiais, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde, o apoio da sua esposa e de seus amigos. O que restava para esse homem? Só Deus, irmão. Aleluia. Foi só o que restou para esse homem. Amém? E ele não perdeu a esperança, irmão. Esse versículo, irmão, ele fala esse versículo no momento que ele está vivendo isso, irmão. Não está tudo bem. Ele não era o homem mais rico naquele momento do Oriente. Ele não tinha seus 10 filhos. A casa dele não estava bem. Ele tinha perdido tudo, literalmente tudo. E aí só a única coisa que ele não tinha perdido foi a esperança em Deus. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O diabo, irmão, é um ser extremamente estrategista. Irmão, ele observa tudo e busca em todos os meios, né, várias coisas, mas uma delas é que retirar o nosso foco de Deus. De alguma forma, irmão, com alguma distração, ele busca retirar o nosso foco de Deus, porque ele sabe que quando o povo perde o foco de Deus, ele se torna vulnerável aos ataques do diabo. Amém? Ele passa a enxergar as coisas de outra forma quando o homem perde o foco de Deus. Êxodo capítulo 5 vai deixar muito claro isso. Muito claro. A Bíblia vai falar que o povo estava adorando a Deus. Mas Faraó, sabendo disso, o que Faraó fala no versículo 9? Aumenta o trabalho do povo. Aumenta os afazeres. Amém? Que eles não terão mais tempo de adorar a Deus. Aumenta o que eles estão fazendo, irmão, para tirar o foco desse povo de Deus. Então foi uma das estratégias que o diabo usou, usando a vida de Faraó, para tentar tirar o foco de Deus daquele povo, do povo hebreu que estava escravizado no Egito. E essa mesma estratégia, ela continua sendo aplicada nos dias de hoje, onde existe um padrão de vida estabelecido pela sociedade, que é quanto mais você corre, mais você produz e melhor você é. É um padrão de vida estabelecido pela sociedade hoje, que quanto mais você corre, melhor você é. Quanto mais você produz, melhor você é. Amém? Isso é os dias que nós vivemos.
E quando mal se percebe a adoração a Deus, estamos igual ao povo do Egito, né? Aumenta a carga de trabalho de forma sutil, né? De forma sutil, não vai perceber e vai estar começando a perder o foco, vai começar a deixar de fazer algumas coisas. A intensidade cai, daqui a pouco ele cai no automático, eles caem no automático e se tornam vulneráveis. Amém? Essa é a estratégia do diabo. Para o mundo não, para a igreja não, o mundo já é dele. Amém? Para a igreja. Só que isso não é pretexto para que a gente fique estagnado, amém? Só para que fique claro, né? Não é pretexto para vivermos uma vida estagnada. Uma vida sem objetivos, né? Nesse plano, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso quer dizer que devemos sim fazer as coisas, mas a nossa vida com Deus deve fazer parte da nossa rotina. Amém? Devemos sim correr atrás das coisas, mas não podemos, temos sempre que estar refletindo, né? Onde está a nossa vida com Deus. Amém? E outra coisa, conversando com um amigo sobre a Bíblia, a gente tocou nesse assunto e a gente passa a enxergar de outra forma, né? Quando a gente olha, não é quanto mais a gente trabalha, mais a gente produz. Não é? A gente olha para a pesca milagrosa e vê Pedro trabalhando na força do seu braço. Ele passa uma noite inteira pescando, irmão, não pega nada. Nada. Trabalhando na força do braço dele, no entendimento dele. Ele passa uma noite inteira pescando e não pega nada. Aí vem Jesus na praia. Ele para ouvir Jesus. Né? Depois Jesus manda ele, Pedro, agora para o lado direito, tá? Lado direito, né? Aleluia. Agora para o lado direito. Irmão, ele enche o barco, tem que chamar o outro. Amém? Na verdade, é trabalhar com o direcionamento de Deus. Aleluia. Amém? Então, não é trabalhar na força do nosso braço, mas sim no direcionamento de Deus. Amém? Agora, voltando. Quando a gente cai no automático, irmão, os desafios da vida, eles passam a ser muito maiores do que realmente eles são. A gente começa a enxergar ele com uma perspectiva diferente. Amém? Amém. Glória a Deus. Aquela marolinha, né? Na praia, irmão, parece ser um tsunami, né? Parece ser uma onda gigante diante dos nossos olhos, né? Aquela marolinha pequenininha, aquele balançar da água, parece ser algo gigante, porque o nosso foco mudou. Agora a gente não está olhando com o nosso foco em Deus, mas sim olhando para o problema. E o problema parece ser gigante. Aquela brisa no final do dia parece ser o ciclone bomba, né? Que vai destruir com tudo, né? Porque a nossa perspectiva, a forma como a gente está olhando para o problema, ele passa a ser de uma forma diferente. Porque quando perdemos o foco em Deus, a intensidade dos problemas, eles aumentam. Eles aumentam a intensidade. Amém? Mesmo que parecendo pequenos diante dos nossos olhos, eles se tornam grandes. E quando eu falo em perder o foco, irmão, não quer dizer que se desviou, né? Quer dizer que algumas coisas precisam ser ajustadas. Amém? Algumas coisas precisam ser ajustadas para que o foco novamente volte ao Senhor e saia no automático. Aleluia. Amém? Para que nós voltamos os nossos olhos ao Senhor. Pode abrir comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Amém? Todos acharam? Eu vou ler 14:22, tá? Versículo bem conhecido por todos. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, gritaram com medo. Jesus, porém, lhes
falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Jesus poderia ter segurado a mão de Pedro antes de ele afundar. Jesus sabia todas as coisas, né? Jesus sabia que eles iam ter medo quando eles aparecessem. Jesus sabia que Pedro ia... Pedro metido, né? Nem diz um amigo meu: louvado seja Deus pela vida de Pedro, porque tem coisa que está na Bíblia só porque Pedro perguntou, né? Então nós ia ficar sem saber também, né? Jesus sabia de tudo. Sabia que Pedro ia pedir para ir ter com ele no mar. Sabia que Pedro ia afundar. Jesus não poderia ter segurado a mão de Pedro antes de ele afundar? Poderia. Não é que poderia, né? Mas Jesus às vezes deixa a gente dar uns goles de água, irmão. Verdade. Para que a gente consiga enxergar algumas coisas. Né? Deixa aquele desespero bater. Sabe aquele gole de água salgada que chega a arder a garganta? Amém? A Bíblia não fala que Pedro chegou a se afogar, né? Estou ilustrando, estou conjecturando, né? Pensando. Mas para que conseguisse enxergar algumas coisas de outra forma. Amém? O gole d'água que Jesus deixa Pedro dar é didático, irmão, é para ensino. Aleluia. Dele nosso, né? Verdade. Nosso. É para mostrar as consequências, irmão, quando a gente tira o foco de Deus. Uma delas, né? Para mostrar a consequência quando a gente tira o foco de Deus, irmão. A tendência é a gente afundar. A tendência é a gente afundar. Porém, mesmo não estando com foco em Jesus, estando desesperado por causa de alguma doença, desesperado por causa de alguma situação que aconteceu, alguma situação que está cercando, a misericórdia de Jesus alcança e nos tira da condição que estamos. Mesmo não estando se afogando, mesmo dando uns goles de água, a misericórdia de Jesus ela nos alcança. Aleluia. Ela nos alcança e nos tira da condição que estamos. Talvez a condição não melhore. Não vamos ser hipócritas, né? Jesus tirou Pedro, mas talvez a onda não baixou. Talvez o vento não baixou. Amém? Só a forma como ele olhou para o vento, a onda foi diferente agora. Verdade. Porque ele estava olhando através de Jesus. Amém? Então, talvez a doença não saia. Deus pode sarar? Pode, mas talvez a doença não saia, porque não faz parte do propósito dele. Amém? Mas você vai olhar com uma outra perspectiva para ela. Verdade. Amém? Louvado seja Deus. E nessa palavra, irmão, eu estava igual a Pedro, andando sobre as águas, não, dando uns goles de água. Louvado seja Deus. Dando uns goles de água, chegando a arder a garganta, irmão. Nem sabe quanto. Louvado seja Deus, que o Senhor ele me puxou pela mão. Ele me puxou. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia fala que Pedro clamou, né? Pedro clamou. Eu não deixa claro, né? Mas quando está se afogando, não é natural que tu bote a mão para cima, né? Pedro clamou e estendeu a mão. Jesus puxou. E tirou ele daquela situação que ele estava. E louvado seja Deus por isso. Eu passei, irmão, nem se compara, tá? Mas foi o meu dia tenso. Foi a minha situação. Por situações, obviamente que nem todos vivem dias maus como esses homens que eu citei anteriormente. Né? Casos extremamente específicos. Né? Mas todos nós temos nosso dia mau. Temos nosso dia de angústia. Temos, parece que é aquele tsunami mesmo. Né? Todos nós temos. Amém? É a nossa dor, é o nosso momento. Não cabe... O outro irmão, ele pode nos auxiliar, mas não cabe a ele julgar. Pode dar suporte para nós, mas não desprezar a dor de cada um. Amém? Isso cabe a nós quando vamos aconselhar alguém. Amém? Diante de um problema. E eu estava passando, irmão, por dias turbulentos, dias tensos
na minha vida. Amém? Onde cada coisa que acontecia, irmão, era uma gota d'água num copo cheio. Sabe aquela gota d'água num copo cheio assim? Transborda assim, sabe? Nem eu estava me entendendo, irmão. Nem eu estava me entendendo. Extremamente tenso, ansioso, estressado. Eu tentando sempre me controlar ao máximo, mas para não ser ríspido com as pessoas, porque ninguém tem nada a ver com os problemas, né? Então não tem que descontar nos outros. Nem na minha mulher, nem na minha... Sempre cuidei muito com isso. Embora a gente acabe, né, às vezes, mas sempre cuidei. Só que às vezes, tomado pela impulsividade, o cara agia, né? E depois que agia, só acabava pedindo desculpa, né? Louvado seja Deus. Não estava sabendo lidar, irmão, com algumas situações e comecei a questionar Deus. Mas comecei a questionar Deus. Ainda bem que Deus não leva em consideração muita coisa que a gente fala. Louvado seja Deus por isso, irmão. Louvado seja Deus por isso. Até que chegou um dia, irmão, em cima da moto. Em cima da moto. Não sei se eu estava indo para o trabalho, ouvindo. Não lembro. E eu conversando com o Senhor, me ajuda que eu não estou me entendendo. Eu não estou me entendendo, eu preciso de Ti. Eu não estou conseguindo me entender. Por que eu não estou conseguindo lidar com as situações, talvez, aos olhos de muitos, pequenas? Nada a ver. Só que para mim era uma gota d'água num copo cheio, irmão. Para mim eu não estava mais... Cada coisa que aconteceu foi, meu Deus, mais isso, eu não acredito. Eu não acredito, não estava sabendo lidar com algumas situações. É verdade, Deus. Aí, quando a gente clama ao Senhor, já havia clamado, irmão, mas aquela situação em cima da moto, eu estava clamando com desespero, sabe? Eu estava diferente, sabe? Era aquele clamor que saía do coração, não só da boca. Senhor, eu não estou me entendendo, eu não estou aceitando a situação que eu estou, não estou me entendendo, eu preciso de Ti, me ajuda. Pelo amor de Deus, se o Senhor me ajudar, quem pode me ajudar? Né? Irmão, parecia que eu abri a Bíblia, parecia que a Bíblia estava em árabe. Sabe quando tá aqueles de filme, sabe? Tu abre aqueles pergaminhos, sabe? As letras se embaralham tudo, sabe? Não consigo entender nada. Parecia que estava assim, irmão. Claro que ela não mexia, né? Irmão, não conseguia... Eu vinha para a igreja, Senhor, fala comigo, eu preciso de um direcionamento, eu preciso escutar a Tua voz. Com certeza Deus falava, porque Deus sempre fala. Mas não na situação específica que eu estava pedindo. Senhor, eu preciso de Ti. Eu já estava meio desesperado já. Se o Senhor não quer se o Senhor não está me direcionando. Aí no domingo à tarde, irmão, eu recebi uma mensagem de um grande amigo meu, que eu não falava fazia muito tempo. Ele é um grande amigo porque amigos tu não precisa estar todo dia do lado, né? Mas é aquele amigo que tu, sempre quando se encontra, a amizade é sempre a mesma, a conversa é sempre a mesma. Ele mandou uma mensagem para mim, só que sabe quando tu lê a mensagem, tu vê que a mensagem é diferente? Não é aquele como tu tá. Estás bem? Ele mandou para mim, cara, como é que tu tá? Tu estás bem? E sabe quando tu lê diferente? Aí ele disse, eu estava orando e Deus mandou orar por ti. Estou preocupado contigo. Eu falei, louvado seja Deus. Irmão, não tinha nem conversado com ele, irmão, porque ele foi uma resposta de Deus para mim. Não tinha nem conversado com ele. Ele falou, vamos marcar para a gente conversar essa semana? Eu falei, vamos. Marcamos. Aí isso foi no domingo à tarde. Aí eu falei, louvado seja Deus, que Deus está falando. Aí domingo à noite cheguei, o pastor pegou uma mensagem direcionada. Eu falei, meu Deus, louvado seja Deus, que Deus está falando. Aleluia. Sabe, irmão, aí, enfim, conversamos, mas o que eu quero falar é que para mim, irmão, nesse momento, nesse domingo, né, foi como eu tinha dado os goles de água e a mão do Senhor estava me levantando novamente. Aleluia. Aí, problema passado, irmão, não passou, irmão, só passei a olhar ele de forma diferente. Está tudo lá, está tudo me esperando para resolver. Só que eu passei a olhar a marolinha como uma marolinha. Eu passei a olhar a brisa como uma brisa. Amém? E não mais na perspectiva natural, mas sim através de Deus. Deus, amém? É verdade. Louvado seja Deus. Porque quando a gente passa a olhar as circunstâncias, irmãos, a gente passa a olhar as circunstâncias, a gente começa a se assustar com elas, porque a gente perde o foco de Deus. A
gente perdeu o foco de Deus, a gente começou a olhar as circunstâncias, a gente começou a se apavorar. Eu não vou conseguir, meu Deus, mas isso não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas louvado seja Deus, Senhor, que o Senhor é misericordioso, irmão. E a Bíblia vai falar, nesse livro, nessa passagem que a gente acabou de ler, Pedro clamou e o Senhor tirou daquela situação. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Louvado seja Deus pela misericórdia e pela graça dele. Amém? E a gente vê exemplo na Bíblia, irmão, referente a isso. Verdade, meu Deus. A gente olha para quando estava lá os filisteus intimando o pessoal de Israel para a guerra. Davi, Golias estava ali intimando o pessoal. Não tinha ninguém, irmão, porque estava todo mundo olhando para o problema, estava todo mundo olhando para o tamanho de Golias. Verdade. O problema é o tamanho de Golias, irmão. O cara era muito grande, o cara era de guerra, vai matar todo mundo. E não tinha ninguém corajoso, irmão. Chegou Davi, irmão, o cara que ninguém acreditava. Menorzinho, irmão, não era nem de guerra, não era nem guerreiro, mas ele olhou para o problema. A forma como ele olhou para o Golias foi através do olhar da fé. Amém? Ele não olhou para o problema, ele olhou para o problema através com os olhos da fé. Amém? Diferente dos outros homens, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele problema, porque era muito grande diante dos olhos naturais. Mas diante com os olhos de Deus, com o olhar de Deus, era possível. Aquele pequeno garoto de 17 anos, né? Louvado seja Deus. Matar um homem de guerra. Matar um homem de guerra que todos os outros soldados estavam temendo. Verdade, meu Deus. Amém? Isso é quando a gente olha para o problema através da perspectiva da fé. Verdade. Através da nossa fé. Amém? Amém. Os objetivos do diabo, irmão, é tentar nos distrair, nos tirar o foco de Deus. Que a gente possa literalmente recalcular nossa rota, né? Recalcular nossa rota, para onde a gente está olhando, para onde a gente está caminhando, para onde a gente está seguindo. Verdade. Né? Está falando para cristão, nós, né? Eu estou falando que eu passei por essa situação, não tem vergonha não, irmão, sou crente, igual você. Amém? Igual você, carne e osso. Amém? Louvado seja, cheio de defeitos. Que o Senhor tem misericórdia e me ajuda a cada dia. Aleluia. Meu Amém? Deus. Então que a gente possa recalcular a rota, irmão. Recalcular a rota. E realmente analisar onde está o nosso foco. Amém? Onde está o nosso foco? E se você não está passando por situação nenhuma, o teu foco está em Deus, irmão, firme-se mais. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, estou firmão, estou 100%. Então, firme-se mais. Aleluia. Firme-se mais. Amém? Louvado seja Deus. Como eu falei, perder o foco, irmão, por um momento não quer dizer que nós desviamos. E não estou me defendendo e me justificando. Mas eu entendo dessa forma. Pedro não se desviou, ele não perdeu a fé. Ele apenas olhou para o problema em vez de olhar para Jesus. Amém? Que nós possamos olhar para Jesus. Olhar para o problema através de Jesus. Verdade. Amém? Pedro perdeu o foco por um momento, mas quando ele afundou, ele estendeu a mão. E Jesus socorreu ele. Aleluia. Outro ponto, irmão, Deus usa desafios, circunstâncias, para nos ensinar e nos moldar, irmão. Tudo que Deus faz é para o nosso ensino, irmão. Tudo. Alguma coisa Deus quer nos ensinar, alguma coisa Deus quer nos mostrar. Deus não faz nada à toa, irmão. Deus não botou Jó naquela prova, irmão, à toa. Não botou Davi naquela prova à toa. Amém? Deus tinha um propósito. Amém? Verdade. Louvado seja Deus. Igual o vaso na casa do oleiro, né, irmão? Precisa ser moldado por Deus. E algo que fica claro também, perder o foco de Deus amplia o problema. Perder o nosso foco de Deus amplia o problema. A gente passa a olhar para o problema, não como ele é, mas através dos olhos naturais. Ele acaba se ampliando, tomando proporções que realmente ele não é. Porque a gente enxerga o que a gente consegue resolver na força do nosso braço, mas não é sobre a força do nosso braço. É sobre a nossa fé. Porque a gente não luta sozinho. Amém? A gente não luta sozinho. E o último ponto, não o último ponto, penúltimo. Perder o foco de Deus, irmão, nos leva à ingratidão, irmão. Perder o foco de Deus, a gente passa a enxergar aquilo que Deus já fez. E nos leva à ingratidão. E o exemplo bem claro está lá em Números capítulo 11, onde o povo que acabou de sair do Egito, irmão, estava escravo.
estava querendo voltar para lá porque estava sentindo falta de algumas coisas. Verdade. Estava sendo ingrato com o maná que Deus estava mandando todo dia, fresquinho, pão do céu. Amém? Por quê? Porque ele estava olhando para aquilo que estava lhe faltando. Estava olhando só para um problema. E estavam sendo ingratos. Louvado seja Deus. Quando a gente lê a carta de Paulo, irmão, as cartas de Paulo, enxergamos um homem que mesmo com um corpo abatido, estava cheio de ânimo, estava cheio de vigor, cheio de fé. Um homem fiel, que mesmo numa posição de prisioneiro que ele estava, ele escreveu várias cartas, e uma delas, a carta nomeada como a carta da alegria, né? Muito conhecida, Filipenses. Lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 4, vai falar assim, ele estava preso, irmão, ele era prisioneiro, tá? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, regozijai-vos. Seja a vossa justiça notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazer, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança em mim, pois já nos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sem estar abatido, sem ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Gostamos muito do versículo 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas os versículos anteriores falam muito do caráter desse homem, da forma como ele olhava para o problema através da fé. Através da fé. Eu posso ter tudo, eu posso ter nada. Eu sei ser abatido, eu sei ter abundância, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o olhar dele estava em Cristo, independente da circunstância que ele estava vivendo. Amém? E quando estamos com o nosso foco no Senhor, encontramos motivos para se alegrar e agradecer, mesmo sem motivos aparentes. Amém? E o último ponto, irmãos, a misericórdia de Deus é algo inexplicável. A misericórdia de Deus é algo inexplicável, irmão. Quando achamos que estamos no limite e estendendo a mão para a superfície, irmão, ele nos tira do mais profundo poço. Da pior situação que estamos. Quando estendemos a mão a Ele, Ele nos tira dessa condição. Amém? Isso é uma frase, eu não lembro de quem é o homem, mas que a misericórdia do Senhor está a uma oração de distância de nós. Aleluia. A misericórdia do Senhor está à distância de uma oração de nós. Basta nós orarmos a Ele, clamarmos a Ele, estender a mão a Ele, que Ele nos socorrerá. Aleluia. Amém? Irmão, se você estava que nem eu, né? Graças a Deus eu já estou enxergando o problema com uma perspectiva diferente. Louvado seja Deus. Como eu falei, resolvi? Não, está lá, estamos esperando. Mas vamos resolver. Amém? Com a graça de Deus. Mas se você estava igual eu, deu uns goles de água, irmão, está desesperado, essa palavra é para você. Amém? Olha para a misericórdia do Senhor, estenda sua mão a Ele, que com certeza Ele vai te tirar dessa situação. Amém? Vai te tirar dessa situação, que eu digo, a situação, com uma forma como estamos olhando para o problema. Talvez, como eu falei, o problema não melhore, a condição não melhore, mas a gente consegue enxergar ele de outra forma. Amém? Louvado seja Deus. Se você não se encontra nessa situação, irmão, essa mensagem também é para você. Amém? Para que você se fortaleça. Aleluia. Amém? Para que não precise chegar nessa situação.